E o informe especial do Jornal do Consumidor desta semana, que tem o apoio do Sistema de Saúde Mãe de Deus, especialização constante, saúde sempre, traz como tema, está sendo discutido essa noite aqui no restaurante Poente, aqui no bairro Menino Deus, no outro lado da rua, na Rua Costa, um tema do Instituto do Câncer Mãe de Deus. Este evento quer tratar de como disponibilizar a nossa população novas tecnologias para o tratamento do câncer e um sistema de saúde com recursos finitos. Quando se pensa em recurso, se pensa em recurso público, que realmente é um problema. Falar de financiamento na saúde pública no Brasil é uma coisa histórica. Mas quando se fala em planos de saúde, também há um recurso finito, porque o consumidor não aguenta pagar muito, a operadora não reajusta o preço de suas tabelas para os prestadores de serviço, como eles gostariam e precisariam até. Então nós estamos vivendo um momento de certo engessamento. Mas no tratamento do câncer, as novas tecnologias têm sido uma realidade todos os dias, doutora Stephanie. Todos os dias. Na verdade, novas tecnologias em saúde são uma realidade médica e, especificamente em oncologia, esses números e esses resultados são muito eloquentes. Nós enxergamos isso acontecer rapidamente. Quando se mal acostuma com novos medicamentos, novas estratégias de tratamento, temos novas. Agora, essa maneira de avaliar essa incorporação, ela não deve ser só intuitiva e muito menos apaixonada. Ela tem que ser científica, ela tem que ser técnica. O objetivo de fazer um simpósio, de fazer uma reunião nesse porte, é trazendo palestrantes de fora, trazendo a experiência que nós adquirimos no Instituto do Câncer, definir qual é o formato de decisão científica para eventuais incorporações. E quais são as incorporações que realmente vão trazer benefício para o paciente? Quais são as incorporações que vão agregar tempo e ou qualidade de vida para essas pessoas? Quer dizer, não estamos falando em tratamentos experimentais. Estamos falando em tratamentos já consagrados, em outros países, com resultado efetivo. Como introduzir isso? Isso é um problema. Exatamente. O fundamento da discussão é que exista uma base científica consistente. Então, se parte do princípio que aquilo que nós estamos falando já passou por um crivo científico e passa a ser absolutamente fundamental analisar a incorporação ou não. Agora, lembrando que nós temos realmente recursos finitos, sejam públicos, sejam privados, como é que nós vamos alocar isso de forma a definir prioridades? Eu não posso, por exemplo, consumir todo o recurso no primeiro paciente que chega. Perfeito. Porque eu tenho o segundo e o terceiro. Essas pessoas vão se sentir injustiçadas se eles não são os primeiros a chegar. Da mesma forma, eu não posso simplesmente escolher aqueles que têm mais chance de ficar curado ou aqueles que estão mais graves. A definição de critério para a incorporação, ela parte também de uma base científica muito consistente. Essas ferramentas que nós temos que utilizar para analisar se aquela tecnologia será ou não incorporada, ou como será incorporada, e principalmente para quem será incorporada, ela tem que passar por todo esse ritual também, que novamente é científico, e não intuitivo ou apaixonado, mas essencialmente técnico. Nós estamos falando de vantagens ou benefícios a uma coletividade. Há pessoas que cada vez mais são acometidas de todo tipo de câncer. E hoje, felizmente, conforme o próprio Dr. Stephanie já nos disse em outras oportunidades, as possibilidades de cura são cada vez mais efetivas. Mas eu estou inclinado a lhe fazer uma pergunta. Um cidadão diferenciado, Dr. Stephanie. Uma pessoa com recursos financeiros, econômicos, um grande empresário, se quiser hoje ter o melhor tratamento do mundo e pagar suas expensas, ele tem. E onde? No Brasil já existe? Esses tratamentos modernos já estão aqui? Todos. Não existe absolutamente nada no mundo que não seja globalizado em termos de oncologia. A partir do momento que a literatura apresenta bons resultados, imediatamente é disseminado. Isso passa a ser disponível com um pouco ou menos atraso, ele está disponível para quem puder. E, na verdade, como tu colocaste de maneira muito clara, essa coletividade, entenda-se, mesmo que eu tenha recursos, eu tenho que criar uma estratégia para saber quais são os que serão incorporados mundialmente primeiro ou depois. Então, se eu tenho 2 ou 3 estratégias de tratamento, vamos avaliar aquelas que vão oferecer a melhor relação de custo-benefício, custo-efetividade, para que o paciente, mesmo com recursos totalmente disponíveis, consiga ter o maior benefício possível frente às estratégias que a gente está vendo. Lembrando que nesses cálculos de economia da saúde, nesses cálculos de tomada de decisão, a gente não está falando só de dinheiro, nós estamos falando do consumo biológico, de efeitos colaterais e principalmente de ajuste para a qualidade de vida. Não adianta eu dar para um paciente um ano inteiro se ele estiver em coma no UTI.
Ao mesmo tempo, não tem sentido nenhum eu deixar de oferecer benefícios que aumentam muito a chance de cura. E botar tudo isso num saco de gato e poder extrair dali aquilo que vai realmente beneficiar mais gente o máximo de tempo possível, deve ser feito de uma maneira muito sensata, muito razoável e fundamentadas em ferramentas, em simuladores, em métodos que beneficiam realmente o maior número de pessoas. Hoje nós podemos dizer que dos tratamentos disponíveis para pacientes acometidos de câncer, quanto por cento desses tratamentos modernos, já incorporados no dia a dia, por exemplo, do Instituto do Câncer Mãe de Deus, são cobertos pelos planos de saúde? Muitas das indicações que são tecnicamente sustentadas ainda não são cobertas por conta de medicamentos orais que ainda não estão absolutamente incorporados, possivelmente em breve serão, por determinação da Agência Nacional de Saúde, mas ainda nem todos os medicamentos são absorvidos. Alguns tipos de exames e técnicas que são reconhecidas como pertinentes ainda não foram incorporadas pelos planos de saúde por uma questão essencialmente atuarial, uma questão de cálculos, não por indicação, não por restrição técnica. De forma que ainda assim existe um leque de recomendações e de tratamentos que não estão disponíveis. Mas a grande maioria dos pacientes, de uma forma ou de outra, consegue acesso. Tem medicamentos que ainda não estão aprovados para comercialização no Brasil, mas também, de uma forma ou de outra, pacientes que estão bem orientados, eles conseguem, de uma forma ou de outra, ter acesso a esse medicamento. Vamos conversar com o Dr. João Paulo dos Reis Neto, que é gestor da CAPCESP do Rio de Janeiro e que é membro de uma Câmara Técnica da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que justamente analisa essas novas tecnologias que nós esperamos que cheguem permanentemente à sociedade para que nós possamos ter uma melhor, digamos, condição de vida diante do câncer, que é uma moléstia que a cada ano atinge muita gente, não é, doutor João Paulo? Perfeito. O órgão regulador, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, de alguns anos para cá, passou a rever essas coberturas a cada 2 anos. Então, existe uma comissão técnica, da qual eu faço parte, como convidado da própria Agência Nacional de Saúde, e o objetivo dessa comissão é exatamente avaliar o que entra e o que sai nas novas coberturas dos planos de saúde. Isso passa por uma série de critérios técnicos, epidemiológicos, e o câncer sempre está num foco porque é uma doença altamente prevalente na população, principalmente no Brasil, que passa por um envelhecimento constante da população, né? É uma transição demográfica que a gente chama, e com isso o maior número de casos de câncer. Dr. Stephanie nos disse algum tempo atrás, pouco tempo, que nós temos só em Porto Alegre aproximadamente 5.000 casos de câncer novos por ano. Isto representa um dado alarmante para nós que somos leigos. Para os senhores médicos, é o dia a dia dos senhores. Por outro lado, ele me disse que a quantidade de pessoas curadas, se o diagnóstico é a tempo, é precoce, é muito grande. Portanto, nós precisamos que vocês disponibilizem à população tratamentos realmente modernos e eficientes. Como compatibilizar esta necessidade que os médicos têm de curar, vocês têm de curar os pacientes, com as questões que envolvem os planos de saúde, por exemplo, que nós sabemos que está muito engessado. Por exemplo, eu critico muito, doutor João Paulo, a quantidade de reservas técnicas junto à ANS. Vou dar só um exemplo. O sistema Unimed Brasil tem 6,2 bilhões de reais presos na ANS como reservas técnicas. E um dos maiores atuários que eu conheço do Brasil me disse que 1/3 disso seria absolutamente suficiente. Esse dinheiro que está lá preso não poderia servir exatamente para custear, eventualmente, ou ajudar o plano de saúde a pagar esse tipo de tratamento? É uma colocação extremamente interessante, porque um dos critérios que a ANS disponibiliza recursos para que programas de promoção da saúde, entre eles o do tratamento do câncer e da prevenção do câncer, você possa dispor de alguns desses recursos, abater da sua reserva técnica que você tem, que realmente eu acho que é um valor muito alto, mais do que 2, 3 vezes o custo de uma mensalidade do plano de saúde, ou seja, do quanto um plano de saúde gasta por mês. Então é óbvio que é necessária essa reserva para um caso do plano de saúde vir quebrar ou falir, mas eu acho que poderia ser menor, sim, concordo com... Não tenho dúvida, porque só pode quebrar ou falir por uma gestão temerária. Aí existe a diretoria de fiscalização, existem os relatórios periódicos. Não é possível que o plano de saúde quebre no nosso país mais hoje.
Agora, 6,2 bilhões parados lá, nós precisamos de mais hospital, mais leito. E vocês verbam para pesquisa, doutor João Paulo? Me parece um contrassenso. Ou poderia ser uma voz dentro da ANS nesse sentido. Perfeito, a gente concorda, mas só que os próprios gestores da ANS também são um pouco amarrados pela legislação. Então, para alterar isso daí, teria que ter novas normas e regulamentos que são decididos numa diretoria colegiada da ANS. É uma situação extremamente delicada, realmente. Eu não tenho dúvida. É o excesso de regulação que nós vivemos nesse país. A regulamentação dos planos de saúde já cumpriu o seu papel, era tirar as más operadoras do mercado. Agora tem que dar flexibilidade para que vocês trabalhem. Veja, nós estamos precisando de novos tratamentos serem incorporados naturalmente no rol dos planos de saúde. O senhor vai palestrar daqui um pouco aqui? Sim, sem dúvida. O que o senhor vai mostrar? Eu vou mostrar, na verdade, uma ferramenta de oncologia que é possível, a partir de informações da operadora, você verificar onde está havendo desperdícios e onde você deve alocar o recurso corretamente para prevenir alguns tipos de câncer que são bastante frequentes, como mama, próstata, colo e reto, basicamente colo uterino, mama e próstata. Muito bem, percebo o telespectador que realmente tem que ser uma coisa tecnicamente perfeita, né, para que todos se beneficiem. Uma alegria recebê-lo no Rio Grande do Sul, pena com muita chuva hoje, né, doutor João Paulo? Sem dúvida, mas eu já vim outras vezes com o sol brilhando e é uma cidade realmente linda. Felicidades, boa palestra. Obrigado. O outro convidado, doutor Stefani, do Instituto Câncer Mãe de Deus, é o doutor Marcos Santos, que é radioterapeuta, e ele trabalha no Instituto Gustave Roussy, em Paris. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Doutor Marcos, eu apertei um pouco o doutor João Paulo, está dentro da ANS. E a gente quer ver esses modernos tratamentos chegando à população. O Brasil é um país muito desigual. Ainda perguntei lá fora para o doutor Stefan, um cidadão rico hoje, um empresário, é cometido um câncer, que é um tratamento diferenciado para ele. Ele tem dinheiro para pagar, ele consegue o tratamento. Agora nós estamos falando da maioria da população, de uma coletividade. As pessoas têm plano de saúde. Hoje, 53 milhões, 54 milhões de brasileiros têm plano de saúde. Os outros dependem de SUS. Como é que faz para compatibilizar, na sua visão, de brasileiro lá no exterior, na França, onde a saúde é estatizada, onde vocês têm recurso, e o senhor chega aqui e se depara com essa realidade complicada brasileira? Eu acho que assim, a sua pergunta, Alexandre, é muito interessante, porque inicialmente, quando a gente pensa, a gente compara as realidades diferentes, a gente vê que a gente precisa priorizar. A gente tem um desenvolvimento de tecnologia que é contínuo, que está chegando, que está melhorando o tratamento do câncer, melhorando os resultados, mas cada nova tecnologia que chega, ela tem uma aplicação muito precisa. Então a gente tem que saber priorizar, a gente não precisa ter tratamentos de altíssima tecnologia espalhados pelo Brasil inteiro, a gente pode ter alguns centros bem localizados para receber a população que realmente necessita de um tratamento mais refinado, mas eu acho que o problema, e que inclusive com o projeto Expand do governo está se caminhando no sentido de se resolver, a gente precisa de fornecer o tratamento básico para a população. Existe dados recentemente publicados na imprensa que as pessoas que precisam de um tratamento básico levam 3 meses, 4 meses para ser atendido. No SUS é isso mesmo. Em câncer. Ou até mais. Em câncer isso é inadmissível. O tumor está crescendo e a pessoa está esperando. Então a gente precisa dar um tratamento que é simples, não é nenhum tratamento de altíssima tecnologia, mas a gente precisa também caminhar no sentido de que as pessoas que precisam dessa alta tecnologia tenham um acesso também, e isso é, do ponto de vista logístico, até mais fácil de resolver. Quando a gente fala de um país de dimensões continentais que nem o Brasil, isso complica um pouco, mas a gente pode dividir isso em regiões e ter centros que atendem uma demanda que não é tão grande. Vamos falar em dados epidemiológicos. Nós conhecemos bem o perfil do doente de câncer no Brasil, as principais causas. Dá para comparar com a França? É muito diferente ou é parecido? Depende. A gente tem no Brasil 2 Brasis, né? Quando a gente fala dos pacientes que têm plano de saúde, a gente tem um perfil semelhante ao perfil do paciente francês, com uma pequena diferença. A gente, no Brasil, tem um índice de tabagismo decrescente já há um tempo, e enquanto que os europeus fumam demais, Alexandre. Então a gente tem um nível de câncer de pulmão altíssimo na França, na Espanha também,
e tumores da região de cabeça e pescoço também são muito prevalentes por lá. Tipo do presidente Lula. Exatamente. O tumor de laringe que acometeu o presidente é um desses exemplos de um tumor que é derivado do hábito de fumar. Eu tenho um conhecido, um palestrante famoso no Brasil todo, se recuperou de um câncer de laringe e diz que o tempo todo ele se sente com um gosto e cheiro de coisa queimada. Me preocupa muito que vocês estão curando as pessoas, doutor Marcos. Mas tem pessoas que ficam tão sequeladas com isso, emocionalmente, com certeza. Mas assim, de sentir realmente, fisicamente, uma dificuldade muito grande. Isso é superável ou tem que aprender a conviver com isso pro resto da vida? Isso é superável de certa forma. Quanto mais a gente... No caso específico do tumor de laringe hoje, se você comparar com o tratamento que era feito há 15 anos atrás, que era a cirurgia de laringectomia, o paciente ficava sem voz, respirando por um buraquinho. Quer dizer, a gente já conseguiu evoluir. O primeiro grande passo foi substituir a cirurgia pelo tratamento de radioquimioterapia. A gente consegue índices de cura iguais e índices de preservação da laringe altíssimos. O próximo passo é diminuir os efeitos colaterais. E nesse sentido, a radioterapia, assim como a quimioterapia, tem evoluído de uma forma muito importante nos últimos, eu ia falar meses, mas talvez alguns poucos anos. Então, eu acho que se esse seu amigo tivesse feito o tratamento hoje, com as melhores tecnologias que existem, ele talvez tivesse menos sequelas. Mas o que eu quero ressaltar é que esse pequeno progresso, que é a diminuição da toxicidade, uma vez que a gente já não está conversando sobre cura, que é, do ponto de vista prático, o mais importante, aumenta tremendamente o custo. Esse pequeno finalzinho, que essa cerejinha no bolo é caríssima. Então a gente talvez esteja um pouco mais distante disso a nível populacional. Mas existe essa possibilidade, sim, em centros selecionados. Muito bem, olha, nós só podemos desejar sucesso para vocês nessas empreitadas, vocês que se unem e discutem temas tão importantes para nós, para a nossa população, para a nossa comunidade. Tem gente que quer viver muito. Eu até não faço parte desse grupo de que quer viver muito, né? Acho que tem que viver no mínimo bem, no mínimo bem, né? Mas eu, olha, fico muito feliz de saber que nós temos esse nível de envolvimento. França, Rio de Janeiro, Porto Alegre, doutor Stephanie, você, doutor Marcos, doutor João Paulo, vocês estão trabalhando essas coisas em benefício da nossa população. Só fico triste, como disse, como comentei com o doutor João Paulo, sabia que a ANS, nós estamos muito engessados nesse processo de regulamentação dos planos de saúde, está lá com reservas técnicas vultuosíssimas, que poderiam ser dispensadas justamente para que vocês pudessem aplicar mais em pesquisa, etc., e até para bancar certos tratamentos aí, nessa visão de prevenção. O senhor está voltando quando para Paris? Deixa eu só acrescentar uma coisa nesse Por favor. Que você tocou, Alexandre, porque é um tema importantíssimo. Se você falou que a saúde está engessada, a radioterapia, então, é uma múmia. É uma múmia? A radioterapia talvez seja uma das áreas mais engessadas do ponto de vista de regulação do Brasil. Vou te dar um exemplo. Mas que pena isso. Olha, preste atenção, telespectador. A gente tem tempo para... Rapidinho. A radioterapia, nos anos 80, a radioterapia surgiu e foi feita até os anos 80 baseada... Porque a radioterapia é um tratamento localizado como a cirurgia. Então, a gente localizava o tumor com raio-x. Isso aí, para que você entenda, é uma localização muito aproximada, porque o raio-x ele vê osso, grosso modo ele vê osso. Se eu tenho que tratar uma próstata, por exemplo, eu não estou vendo a próstata. Não tem aí ressonância. Ou a tomografia. E a radioterapia viveu essa revolução do aporte da tomografia para o planejamento na década de 90. Hoje no mundo, na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, a radioterapia chamada tridimensional é o que a gente conhece como mínimo necessário. Enquanto que no Brasil existe uma restrição para alguns tumores só, em que há cobertura para o tratamento da radioterapia tridimensional. Existem algumas situações e que, inclusive, há demonstração clara de piora com o tratamento e que a gente
que segue as restrições da ANS, ainda é obrigado a fazer uma radioterapia muito antiga, sem poder usar a tomografia para localizar a região onde eu vou aplicar a radiação. A gente está profundamente engessado e eu, sinceramente, creio que esse engessamento vem mais da falta de informação e de um medo do aumento do custo enorme do que qualquer outra coisa. Eu acho que se a gente mostrar a informação, como você conversou com o João Paulo, uma pessoa super bem intencionada, a gente mudou essa realidade ano passado, incluindo o tumor de mama entre aqueles que a gente pode fazer uma tomografia, porque existe demonstração clara de que quando eu não faço a tomografia, eu aplico mais dose no coração e essa mulher vai ser curada do câncer e vai morrer de um problema cardíaco. Então a gente mudou essa realidade junto à ANS, mostrando uma literatura sólida, e nós vamos trabalhar e continuar trabalhando para continuar fazer esse tipo de mudança, tentando aumentar cada vez mais a abrangência dos tumores que a gente pode tratar, vendo o que a gente está fazendo. E significa na radioterapia, usando uma tomografia pré-tratamento. A radioterapia ainda não é uma situação onde eu posso usar essa tomografia sempre. Existe uma restrição muito grande nesse campo, Alexandre. Está compreendido. Esse foi o informe especial do Jornal do Consumidor dessa semana. Eu espero que esta comunidade científica tenha capacidade de convencimento do órgão regulador. Senão, a saída vai ser provocar, com esses estudos todos, um chamamento, o Ministério Público Federal para se envolver nesse processo, porque é direito do paciente a escolha do tratamento e a possibilidade de cura. Bom retorno, o senhor está indo quando? Para a França? Eu volto já, domingo já estamos indo de volta, segunda-feira estamos trabalhando já. Boa viagem, felicidade e saúde. Merci. Esse foi o Jornal do Consumidor dessa semana. Acesse o nosso site. Dúvidas, reclamações das relações de consumo, use o link e reclame. Lhe respondemos gratuitamente o nosso jurídico. Direto do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel.